Mano, olha isso, o Sukuna foi julgado culpado e pegou a pena máxima de Jujutsu Kaisen, mas de novo ele conseguiu trapacear no jogo, escapando para realizar mais um massacre. Será que ele apelou pro STF, aprendeu a malandragem brasileira ou comprou o roteiro? É isso que eu vou te responder agora com spoilers. Fala, fã de Jujutsu, Charles Barros aqui. Galera, não dá mais pra passar pano para Sukuna, porque o capítulo 245 foi a prova de que o roteiro do Gege tá muito a favor dele, e não é pouco não, porque o vilão caiu na expansão de domínio do Higuruma, foi julgado, condenado, mas na hora de cancelar o CPF dele, o Gege tirou uma solução da e salva o vilão de novo. Eu até achei que ele conseguiria se salvar usando uma das sombras da técnica do Megumi, mas a reviravolta, se é que podemos chamar assim, foi bem mais fraca do que todos imaginavam. Mas já vamos discutir sobre isso, porque primeiro precisamos falar do Hakari e a sua habilidade de cura, nível Hashirama Senju. O capítulo começa com a Uraomi partindo pra cima do Hakari com tudo, e usando a sua técnica de geada serena, congelando completamente o braço direito do Kinji, e em seguida já encaixando o soco nele. Porém, Hakari defende com seu braço congelado, sacrificando ele para escapar. Uraomi já começa a preparar um novo golpe, mas é surpreendida pelo Hakari, que cura seu braço instantaneamente, arrastando a cabeça da vilã através de um prédio, o que me lembrou muito a Tatsumaki, que fez a mesma coisa com Saitama lá em One Punch Man. A vilã usa o gelo para escapar, enquanto analisa que a velocidade de regeneração do Kinji é tão absurda que supera até mesmo o Sukuna e o Satoru. Incrível como depois da morte do Gojo, cada capítulo novo mostra um feiticeiro diferente que dizem ter potencial de superar os poderes dele. Aconteceu com o Yuji, Takaba, Meimei, Yuta e agora o Hakari. Será que o Gege tá forçando a barra para levar a balança de poder na obra para que os feiticeiros tenham alguma chance contra o hack chamado Sukuna? Ou na verdade, o próprio Gojo nunca foi tudo isso que disseram e no final das contas, o professor sempre foi superestimado? Mas se for essa segunda opção, por que o autor insistiria tanto em descrever o Gojo como o mais forte, o mais pica, o mais honrado, o mais falado e o mais roubado? Já comenta aí o que você acha. Mesmo ferido, Hakari não para e já encaixa um chute em Uraomi, que fica surpresa com quão rápido ele consegue se curar em seu modo invencível. Que vamos combinar, né? Permite uma regeneração tão absurda que deixaria até o Hashirama Senju com inveja. Outro detalhe interessante é que é possível notar a empolgação do Hakari enquanto golpeia Uraomi, algo parecido com o que aconteceu em sua luta contra Kashima. Uraomi até tenta congelar a perna do seu oponente, mas Kinji quebra o gelo com uma bicuda que manda ela pra longe, enquanto se cura novamente, perdendo até os seus tênis. Essa aí deve ter doído, viu? O interessante é que dá pra notar um desbalanceio na batalha, porque enquanto o Hakari parece ter ido com tudo, a Uraomi está apenas se aquecendo. Só que isso pode ser devido às habilidades do Kinji. Explicando, quando o Hakari expande seu domínio e acerta uma jogada, como se fosse em um cassino, ele ganha um extra de energia amaldiçoada infinita durante 4 minutos. Isso faz com que ele se cure instantaneamente, mesmo que não saiba usar a energia amaldiçoada reversa. Inclusive, é por causa dessa semi-imortalidade que o Gojo classificou ele lá atrás como um dos poucos alunos que poderia superá-lo no futuro. Só que isso também explica porque ele quer acabar com a batalha o mais rápido possível, que é justo por causa desse limite de tempo. E claro, a sua oponente ainda não sabe disso, porque caso contrário, eu tenho certeza que ela manteria distância enquanto executaria ataques de longo alcance, ao invés de partir para cima. Uraomi fala que os feiticeiros de hoje acreditam que sua força vem do desejo de proteger os mais fracos, uma filosofia que vem lá de Naruto, mas isso mostrava onde estavam as suas fraquezas. Só que o Kinji está mais preocupado em encontrar o tênis perdido do que qualquer outra coisa. A estrela congelada completa dizendo que por causa desse senso de proteção, os feiticeiros modernos sempre lutavam se contendo, para não destruir o cenário ao redor, mesmo levantando barreiras, mas com Hakari era diferente, e o fato dele ter acabado de destruir meia dúzia de prédios com uma bifa nela comprova isso. Porém, a vilã não fica atrás e destrói tudo ao redor, já assumindo uma posição de combate sério, e admitindo que tinha mudado de ideia sobre o seu adversário, pois ele era diferente de um ser humano desprezível. Isso significa que ela tá mesmo reconhecendo a força do cara, e que a partir de agora não vai mais ter esse papinho de porradaria fofa. Hakari fala que já ouviu algo parecido antes, de um aluno, e na hora ele lembra do Yuta, que é descrito como gentil a ponto de falar o que precisa ser dito e cumprir com a sua palavra sempre, não importam as consequências. Isso se confirma bem, porque basta lembrar do que o Okutsu fez com o Yuji, por ele ter machucado seu amigo, mesmo que o garoto não tivesse a culpa. Um detalhe bacana é que a destruição causada pela Uraomi no cenário fez com que todos os canos das residências quebrassem, a ponto de espalhar água em todo lugar. Tenho certeza que se fosse no mundo real, ela seria contratada pela KGS, porque pensa numa empresa para gostar de quebrar cano, mas sem dúvidas, isso vai dar uma vantagem absurda para a vilã daqui pra frente, já que a partir de agora, basta ela usar a energia amaldiçoada para mudar o estado da água, ao invés de criar gelo do zero. Mas o mais engraçado foi o Kinji falar que as coisas já estão quentes naquela luta há muito tempo, e que ele queria mesmo que ela tentasse esfriar tudo.
É como eu disse, a empolgação dele desde o começo da luta mostra bem isso. Enquanto as coisas esfriam, vamos direto para o inferno, porque passamos a acompanhar o julgamento do Sukuna, feito pelo Higuruma. Lembrando que esse foi um plano do Itadori, junto do Kusakabe, antes mesmo do Gojo perder a luta, então deixa eu refrescar sua memória. Enquanto o professor se dirigia ao campo de batalha, Kusakabe escala o nome de cada feiticeiro para enfrentar um oponente estrategicamente, caso Satoru fosse de arrasta para cima. Takaba ficou encarregado de distrair o Kenjaku, para que o Yuta dê o golpe final, enquanto o Higuruma se ofereceu para lutar contra o Sukuna, caso Hajime perdesse, usando a espada do carrasco, que pode acabar com o alvo com um único golpe. O problema é que para ganhar posse daquela espada, o Higuruma primeiro precisaria garantir que o Sukuna seja condenado pelo seu confiscar, ou seja, ele precisaria forçar o vilão a passar por um julgamento. Resumindo bem o plano, o Higuruma julgaria o Sukuna pelos seguintes crimes: lesão corporal, tentativa de homicídio, homicídio qualificado e com agravante, incêndio doloso, atentado, vilipêndio de cadáver e outros crimes menores, premeditados ou espontâneos, que foram cometidos pelo vilão nas 3 ocasiões em que ele trocou de lugar com o Yuji. O problema é que esse julgamento é diferente do julgamento no mundo normal. Enquanto no mundo real, todas essas penas seriam somadas e levadas em consideração, junto com o histórico e personalidade do réu, além de testemunhos e provas, aqui, cada transgressão é julgada individualmente, e o juiz, no caso Shikigami, considera cada crime de acordo com uma escala maluca, sempre absorvendo o crime menor. Por exemplo, durante o arco de Shibuya, o Sukuna destruiu diversas estruturas, assim como na luta contra o Gojo. Então esse é um crime bem maior, na visão torta do Shikigami, que por exemplo, cancelar o CPF de uma única pessoa. Só que aqui, fica claro que é o malabarismo mental que o Gege anda fazendo para defender o Sukuna da morte. Não importa a lógica, porque bastaria pegar na orelha do vilão e acusar ele de todos os crimes que cometeu em sua época, sem falar desses últimos, que além de cruéis, foram premeditados e livres de qualquer culpa ou remorso. Mas aí, o cara me escreve que tudo que o Sukuna fez até agora, antes de reencarnar no corpo do Itadori, foi prescrito pelo tempo, segundo as leis. Olha a loucura, o cara nem disfarça. Se fosse aqui no Brasil, eu até entenderia, mas lá no Japão, conta outra, rapaz. Só que aí eu pensei e cheguei na seguinte conclusão: que isso é bem mais do que favoritismo do autor ao rei das maldições, porque pode pegar aí qualquer manga shonen e você vai ver que o vilão é quase impossível de ser derrotado sempre, mas quando esse mesmo vilão tem a sua redenção, automaticamente ele se torna fraco e derrotável. E eu posso te dar vários exemplos disso, agora sem pensar duas vezes: Vegeta, Majin Buu, Sasuke, Itachi, Cell, Rainha das Bruxas, Zeldris, Meliodas, entre outros. E nem Jujutsu Kaisen parece escapar desse clichê. Clichê maior que esse, só se eu pedisse pra você se inscrever no canal e assim não perder nenhum vídeo novo de Jujutsu. Se inscreve aí! Sabendo que esse julgamento é mais incerto que a justiça no Brasil, os alunos ainda se apegam na possibilidade de confiscar, pelo menos roubar uma das habilidades do Sukuna, como o Santuário Malévolo ou as 10 Sombras, que agora pertence a ele. E é exatamente isso que é posto em prática nesse capítulo. Ao cair na terceira instância do julgamento de antes, entre o Itadori e o Higuruma, o Sukuna ficou ali indefeso, dentro da expansão de domínio do advogado, ativada no capítulo anterior. Ou será que não? E tomando, junto com o Yuji, o banco dos réus. Mas olha a imponência do bicho, tava até rindo, já imaginando aonde aquilo ia dar, já que o Gege blindou o Sukuna de quaisquer crimes cometidos por ele. Comprovadamente, o Yuji decidiu apelar e reabrir o caso dele, que já tinha sido julgado, e então culpar o Sukuna como coautor de tudo. Em outras palavras, uma espécie de delação premiada. E assim, o vilão poderia sofrer junto com ele as consequências também. Assim como na segunda instância, o Shikigami já dá a acusação, falando que o Yuji é suspeito de cometer massacre em Shibuya em 31 de outubro de 2018. Mas Higuruma, como bom advogado que é, logo intercede por ele, afirmando que o garoto, por um senso de altruísmo. Na época do segundo julgamento, eu até achei que o Itadori tinha feito isso para se livrar do Sukuna, pois se ele caísse, o vilão cairia também. Mas parece que não, ele só foi ingênuo mesmo, ao ponto de achar que ser culpado pelo massacre de Shibuya resolveria o problema. Na frente do Shikigami, toda a culpa é colocada para cima do Sukuna, que claro, é o real culpado. E dessa vez, o advogado consegue apresentar a prova disso, a mesma do julgamento passado. Só que como o Itadori tinha confessado tudo da segunda vez, antes da apresentação da prova, ela meio que tinha se tornado inútil, até agora. Higuruma fala que a única chance do Sukuna escapar dessa seria alegar insanidade mental, ou seja, ele não estava no controle de suas ações, mas mesmo assim, ele ainda não sairia sem uma punição. Só que o vilão interrompe a explicação do advogado, dizendo que não estava nem aí para as regras daquela expansão de domínio, já que ele já tinha visto tudo sobre ela de dentro do Yuji. O vilão continua, falando para o juiz andar logo, porque ele tem mais o que fazer. E na hora eu pensei, pra esse cara tá tranquilo desse jeito, só pode significar que ele tem algum objetivo com aquele joguinho. Ou então, ele tem certeza que vai escapar, porque ele mesmo fala que tem grande interesse em ver aquela espada do carrasco. Mas cara, essa impaciência do Sukuna foi muito engraçada, e me lembrou muito o Saitama em One Punch Man, porque assim como o Careca, ele não tem paciência pra monólogos. E aqui, realmente o Higuruma tava falando muito, só que a gente entende que ele precisa mesmo descrever todas as regras, senão a gente não vai entender nada e vai passar o dia todo xingando o autor lá no X. O rei
das maldições fala que não liga para o que fez, ou deixou de fazer, ou quando fez. E na hora, o juiz, imparcial pra caramba, já dá a sentença: culpado. Ryomen Sukuna acabava de ser condenado à morte. E o que ele faz? Sorrir. Sem condições esse cara. É importante falar desse detalhe, porque vemos aqui mais um malabarismo mental do Gege para justificar outra trapaça do Sukuna. É por isso que eu trouxe todo esse contexto do julgamento passado e de como funciona a técnica do Higuruma. A expansão de domínio se desfaz após a sentença, e a espada do carrasco se manifesta na mão do advogado, para ele finalmente executar sua sentença para cima do Sukuna. Só que uma coisa é condenar o cara, a outra é executar na sequência, né? Por causa disso eu pensei, que técnica mais fuleiragem é essa? Existe um juiz que julga, a espada que executa, mas não tem nem uns guardinhas para segurar o condenado? Fala sério. E sim, eu sei que o réu receberia o confiscar, perdendo a sua técnica ou até energia amaldiçoada, mas ele ainda estaria livre no taijutsu para chutar a banda do Higuruma, como o Itadori provou lá atrás. Então, de todo jeito, essa técnica tem essa grave falha sim, que inclusive poderia ter sido explorado pelo autor, mas não foi. Antes do Higuruma partir para o ataque, algumas explicações são dadas pelo próprio advogado. Segundo ele, o Sukuna perdeu a técnica das 10 sombras durante a luta contra o Gojo, o que no fim pode significar algo bom, pois pode ser uma dica de que o Megumi escapou da possessão, porque caso contrário, essa habilidade poderia ser usada a qualquer momento pelo Rei das Maldições, ou então ele realmente foi de arrasta pra cima, e já era. Higuruma analisa que se não há mais técnica das 10 sombras, o seu confiscar sem dúvidas deve ter tirado o santuário malévolo do vilão, e assim, ele não poderia usar mais nenhuma técnica amaldiçoada. Por isso, esse era o momento perfeito para acabar com ele, tanto que o Kusakabe, Chozo e Takuma aparecem para distrair o vilão, enquanto o Carrasco acerta o seu golpe definitivo. Na hora eu pensei, para eles terem apelado para a segunda divisão, só pode significar que eles estão sem opções, e daqui a pouco todo mundo vai jogar no Vasco. Mas antes que o Sukuna possa receber o ataque combinado, uma voz pergunta ao Higuruma se ele queria morrer. Não dá pra saber se essa voz é do Shikigami de antes, ou da própria consciência do advogado, avisando que aquilo não iria dar certo. Mas isso faz com que ele hesite por um momento, e é só por causa disso que ele não é fatiado pelos cortes do Sukuna. Isso e a ajudinha do Kusakabe, que se coloca na frente no último segundo, levando a maioria dos cortes. Enquanto isso, o narrador fala que os únicos que tinham percebido que aquilo não daria certo eram o Higuruma e o próprio Sukuna. Mas afinal, o que deu errado? É simples, o próprio narrador explica. Se o réu estiver portando uma arma amaldiçoada, no momento em que for julgado o culpado, o confiscar é aplicado automaticamente nessa arma, deixando o alvo livre, leve e solto para continuar usando suas técnicas amaldiçoadas como queira. Cara, sério isso? Não dá mais pra passar pano para o Gege, favorecendo o Sukuna através do roteiro. Se o Ryomen tivesse colocado a culpa pelos seus atos em algum Shikigami das 10 sombras, na alma do Megumi, no Itadori ou até no Gojo, que permitiu que ele continuasse vivo e cometesse todo aquele massacre, eu até entenderia, porque bastaria ele argumentar isso. Mas escapar de uma coisa dessas, só transferindo a sentença para a sua arma, faz sentido aonde, meu amigo? Primeiro, que a técnica do Higuruma não é como a do Gojo, conhecida entre as eras. Portanto, ele não poderia formular um plano tão rápido sem conhecer todos os segredos por trás do confiscar, nem se ele tivesse naquela reuniãozinha de antes. Segundo, que a arma do vilão nem estava presente quando ele fez aquilo lá em Shibuya. Então, mesmo que ela fosse algo vivo, como poderia levar a culpa? Terceiro, que é impossível o dono da própria técnica não saber como ela funciona e não conhecer também as suas brechas. Afinal, por causa da sua personalidade e senso de justiça, dentro de sua profissão, não me passa pela cabeça que o Higuruma não soubesse dessa malandragem. O que me faz chegar ao quarto ponto. O autor realmente favoreceu o Sukuna nessa. É como se um meliante fosse pego pela polícia por perfurar uma pessoa com uma faca. E em seu julgamento, o juiz condenasse a faca, que estava por algum motivo bizarro, no bolso dele naquela hora. E aquela nem era a faca usada no crime. Basicamente, foi isso que aconteceu nesse capítulo de Jujutsu Kaisen. É por isso que a partir de agora, eu vou passar a chamar o Sukuna de Rei das Trapaças. Porque é esse o título que ele merece. Mas e agora? O que será do Itadori e dos outros? Mesmo que o Rei das Trapaças tenha perdido sua arma, que rachou na última página, e aparentemente a técnica das 10 sombras, eu não acho que os feiticeiros consigam vencer ele não, justamente porque o vilão ainda possui todas as suas técnicas originais. O único que poderia desequilibrar nesse momento e não estar ocupado em uma batalha é o Yuta. É isso ou uma possível volta do Gojo. Só que mesmo que alguma dessas coisas aconteça, o Sukuna vai dar um jeito de trapacear de novo e tomar a espada do Higuruma para cancelar o CPF de mais alguém por ali. Curtiu a análise? Então compartilhe esse vídeo com todo mundo que gosta de Jujutsu Kaisen. Obrigado por ter ficado no vídeo até aqui, valeu!